Vinheta. Voltamos a apresentar direto do plenário. Vamos direto ao plenário do STF. Procurador-Geral da República, senhoras ministras, ministras, advogadas, senhor advogado, eu gostaria de passar a palavra para a ministra Carmen Lúcia. Boa tarde mais uma vez, senhor presidente, senhores ministros, meu cumprimento especial ao ministro relator, Nunes Marques, senhor procurador-geral, cujos cumprimentos reitero, também senhores advogados, senhores servidores. Senhor presidente, eu pedi licença aos eminentes pares que votam antes de mim, foi concedido e eu agradeço. Carmen Lúcia, ministra do STF. No caso específico relativo ao conhecimento da presente ação. Senhor presidente, no meu voto escrito de que farei juntada, articulo especificamente sobre esse ponto. Tenho para mim que a legislação brasileira já resolveu, pelo artigo 26 da Lei 98/68, entretanto, a interpretação que foi apresentada aqui, tanto pelo voto do que depreende bem... ADI 6630, requerente PDT. STF julgação pela qual se discute os prazos de inelegibilidade previstos na chamada Lei da Ficha Limpa. A regra do não conhecimento de uma ação que se repete em todos os termos e pedidos, ainda que a causa de pedido seja em aberto, quando se declara a constitucionalidade. Entretanto, em algumas situações nas quais se tenha um mesmo texto, mas não o mesmo contexto fático ou jurídico, quero dizer, se já houve uma modificação na compreensão pelo decurso do tempo, pela alteração da própria concepção ou pelo advento de uma outra norma infraconstitucional, eu considero que, com estas condicionantes, seria possível uma nova ação direta de inconstitucionalidade ou uma nova ação de controle abstrato de constitucionalidade. Entretanto, eu não consigo vislumbrar, neste caso, presidente, nem alteração de fato, nem alteração de direito, que possibilitasse essa via excepcional, e, por ser excepcional, ela é restritiva, vale dizer, com o cumprimento dessas condicionantes. Por isso, eu estou, com todas as vênias dos entendimentos diversos, adotando a posição que já foi inicialmente posta pelo ministro Alexandre. Neste caso, especificamente, estou reiterando que é neste caso, presidente, porque, como disse, pode-se dar uma das circunstâncias que determinem novamente ser chamada jurisdição constitucional, que poderia, então, reapreciar, mas com um novo contexto fático ou jurídico. Neste caso, eu não vislumbro essa situação, pelo que eu estou votando no sentido do não conhecimento da presente ação, seguindo, portanto, a divergência inaugurada pelo ministro Alexandre de Moraes, apenas sublinhando esta circunstância de que eu não estou fechando as portas do Supremo nem do controle abstrato. Estou dizendo que a eventual utilização desta via, que é uma via muito fora do ordinário, das ações de controle abstrato, que já tenha sido objeto de questionamento e julgamento. Eu nem vou até o caso da decisão para fazer uma diferença do ministro Moreira Alves. Pode ter havido a decisão sem um julgamento, mas houve o julgamento, neste caso houve o conhecimento da matéria, houve debate sobre a matéria, houve discussão emendada especificamente sobre o ponto, razão pela qual não vislumbro qualquer das circunstâncias que determinariam abertura excepcional. Por isso, eu estou votando no sentido da divergência inaugurada pelo ministro Alexandre, e se Vossa Excelência me permite, como já dei conhecimento a Vossa Excelência, eu teria um compromisso no gabinete, peço licença para me ausentar e retorno, se a sessão continuar, assim que eu cumprir esta urgência. Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia. Vossa Excelência está liberada do seu compromisso. Muito obrigada, presidente. Agora, a ministra André Mendonça, eu tinha passado a palavra ao ministro Edson Fachin, mas o ministro André Mendonça não substituiu ninguém que já tivesse votado. Não. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, com os cumprimentos de praxe reiterados, não só a Vossa Excelência, mas aos demais ministros. André Mendonça, ministro do STF. Procurador-Geral da República e os advogados que aqui se fazem presentes, me permitam apenas, antes de adentrar na questão do voto propriamente dito, fazer o registro explícito que, à luz do artigo 132,
parágrafo ADI 6630, requerente PDT. STF julgação pela qual se discute os prazos de inelegibilidade previstos na chamada Lei da Ficha Limpa. Salvo quando se derem por esclarecidos. Ainda que não tenha participado da totalidade dos debates, eu me considero deveras esclarecido assim para participar do presente julgamento. Feito esse registro, me permitam primeiro parabenizar os ministros que me antecederam nos seus votos, não só pela substância, mas também pela pertinência dos debates aqui trazidos. Ministro Alexandre, ministro Barroso, nosso relator, ministro Nunes Marques. E, dentro desse contexto, se tornou, até porque muito bem suscitado por Sua Excelência o ministro Alexandre de Moraes, indispensável, ainda que de forma breve, um pronunciamento sobre a questão processual por ele trazida, de não conhecimento da presente ação em função da natureza dúplice, do prévio julgamento, já por este Supremo Tribunal Federal, da matéria em questão. E me permita divergir de Sua Excelência, o ministro Alexandre, neste ponto específico, ainda que, é importante enfatizar, com total aderência à tese. Então, a premissa maior eu considero perfeita, muito bem colocada e importante que ela seja respeitada para a própria segurança jurídica de tudo o que se faz e o que se decide, principalmente no âmbito de uma corte constitucional. Talvez premido por estar amarrado à tese de mérito, e somente por isso, por entender, à luz da minha tese, que não se trata de detração, ou de subtração, ou de cômputo simultâneo, eu deixo, nessa circunstância específica, de me filiar e aderir à brilhante tese sustentada pelo ministro Alexandre, justificando de modo específico. Se não estou equivocado, o ponto central, ou talvez o mais explícito, que justificou e fundamentou a tese do ministro Alexandre, foi o item 13 da emenda, que diz, na sua parte destacada do voto de Sua Excelência, vencido o relator em parte mínima, naquilo em que, em interpretação conforme a Constituição, admitia a subtração do prazo de 8 anos de inelegibilidade. Então, o entendimento, na minha modesta leitura, é que a questão decidida foi sobre a subtração do prazo, que, penso, foi a tese trazida pelo eminente relator na sua decisão. A minha tese, ao superar a questão preliminar de não conhecimento, ela parte de pressupostos distintos, me alinhando, em verdade, a tese já definida, mas trazendo interpretações a partir da própria tese definida, que rejeitou a subtração do prazo, ou a detração, mas que também considerou outros aspectos que, na minha visão, não foram ali tratados. E, então, eu trago um voto, eu não vou lê-lo na sua totalidade, mas, em alguns aspectos, trago o seu conteúdo. Que, no mérito, principiando por brevíssima digressão quanto ao decidido naquela oportunidade, no que interessa ao deslinde da presente controvérsia.
Nesse sentido, como é do amplo conhecimento, ao apreciar a ADI 4578 e as ADCs de números 29 e 30, esta Suprema Corte declarou a constitucionalidade das alterações legislativas trazidas pela Lei Complementar 135 de 2010. A disciplina das hipóteses da inelegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 9º da Constituição. Naquela oportunidade, Sua Excelência, o eminente relator, hoje presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, apontou as 3 questões que deveriam ser respondidas no caso. Se as inelegibilidades introduzidas pela lei complementar poderiam alcançar atos ou fatos ocorridos antes da edição do mencionado diploma, se é constitucional a hipótese de inelegibilidade prevista no artigo 1, primeiro, inciso 1, a linha M da lei complementar, e, por decorrência, a própria fiscalização abstrata da constitucionalidade de todas as hipóteses de inelegibilidade. Para responder a tais indagações, o plenário examinou com percussiência a natureza jurídica das hipóteses de inelegibilidade estabelecidas em observância ao parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição, analisando se possuíam ou não caráter sancionador. Então, houve intensos debates naquela oportunidade se as hipóteses de inelegibilidade teriam ou não caráter sancionador. E se definiu, de fato, que não teriam, que as hipóteses de inelegibilidade estavam sustentadas na Constituição, no parágrafo 9º do artigo 14, enquanto que as hipóteses de suspensão dos direitos políticos no artigo 15, de modo específico, inciso 3. André Mendonça, ministro do STF. Diante disso, de toda a leitura que eu fiz daquele julgado, para mim ficou depreendido que a suspensão de direitos políticos é uma pena acessória, tem natureza jurídica de sanção, enquanto que a inelegibilidade não. Penso eu que tem como base não só o 14, parágrafo 9º, como uma medida de boa governança pública, como também o artigo 37, caput, fundado no princípio da moralidade administrativa. Então, o escopo da lei é: a pessoa está inelegível por 8 anos, por quê? Para fins de boa governança pública e, como prevenção em função do princípio da moralidade, essas pessoas, pelo prazo de 8 anos, não poderão concorrer a cargo público eletivo. À luz desse entendimento, considerando que se tratam de institutos jurídicos, não só distintos, como com naturezas jurídicas distintas, eu entendo que os prazos da inelegibilidade correm de modo autônomo e independente em relação ao prazo próprio e decorrente da sanção gerada pela suspensão dos direitos políticos. Dito isso, não se trata, no meu entendimento, de discussão sobre detração ou redução de um prazo em relação ao outro, mas de trâmites, repito, totalmente independentes e autônomos. Eventualmente, a partir de uma condenação de um tribunal de justiça, se inicia o prazo de 8 anos, talvez no 7º ano haja uma condenação definitiva e se inicia de modo autônomo, correndo paralelamente e sem que um influencie ou impacte no transcurso do prazo do outro, o prazo da suspensão dos direitos políticos. A partir desses fundamentos, me permitam ler o dispositivo do meu voto, que penso trazem os esclarecimentos a partir desse raciocínio. 1. As hipóteses de inelegibilidade e as causas de suspensão ou perda dos direitos políticos possuem natureza jurídica distinta
tratando-se de institutos jurídicos autônomos e independentes. Enquanto as inelegibilidades são medidas de boa governança pública, entre parênteses, mecanismo de controle jurídico-político da atuação estatal, derivados do princípio da moralidade e em nível mais elevado do próprio Estado democrático de direito, sendo estabelecidas pela lei com suporte no artigo 14, parágrafo 9º da Constituição, as causas de suspensão ou perda dos direitos políticos, por outro lado, têm natureza sancionadora, possuindo tratamento constitucional topograficamente localizado no artigo 15 da Constituição. 2. Por consequência da premissa estabelecida no item anterior, os prazos da hipótese de inelegibilidade e da causa de suspensão de direitos políticos correm em separado e de modo independente. 3. Os prazos de inelegibilidade de 8 anos, previstos nas alíneas E e L do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64 de 90, começa a fruir a partir do momento em que as aludidas hipóteses de inelegibilidade passam a produzir efeitos, ou seja, com a condenação por órgão colegiado ou com o trânsito em julgado. Assim, dou interpretação conforme a essas duas alíneas E e L do inciso 1 do artigo 1º, para que a expressão após o cumprimento da pena seja entendida como após o início da sua eficácia. Porque pena não é. Embora a nomenclatura trazida pela lei seja pena, não se trata de pena como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. 4 e último. O prazo da suspensão dos direitos políticos tem início com o trânsito em julgado da condenação criminal, persistindo, abre aspas, nos termos do artigo 15, inciso 3 da lei, da Constituição, enquanto durarem os seus efeitos. No tocante à modulação proposta pelo eminente relator, eu divirjo nesse aspecto também para considerar, pelo menos da decisão inicial, para considerar que esta interpretação trazida pelo meu voto ou qualquer outra modificação que se faz a essa interpretação das alíneas correspondentes, ela valha apenas para as próximas eleições, não tenha impacto nas eleições que já ocorreram. É assim como voto, senhor presidente. Então, pela colocação de Vossa Excelência vota, nesse primeiro momento, pelo conhecimento, muito embora tenha adiantado questões de mérito nessa sua manifestação. Muito obrigado, ministro André Mendonça. Concedo agora a palavra ao ministro Luiz Edson Fachin. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, as eminentes Edson Fachin, ministro do STF. Rosa Weber e Carmen Lúcia, ministra Rosa, nossa vice-presidente. Cumprimento os eminentes pares. Cumprimento o senhor Procurador-Geral da República, professor Dr. Augusto Aras. Quero, de um modo especial, senhor presidente, cumprimentar... ADI 6630, requerente PDT. STF julgação pela qual se discute os prazos de inelegibilidade previstos na chamada Lei da Ficha Limpa. E também os ministros que já proferiram voto, especialmente no mérito, eminente ministro Luiz Roberto Barroso, e, quanto a esta preliminar que estamos a examinar, os eminentes ministros Carmen Lúcia, precedido do voto do eminente ministro Alexandre de Moraes, pelo não conhecimento, e Sua Excelência acompanhou a conclusão, agregando os fundamentos que entendeu cabíveis na hipótese, e o eminente ministro André Mendonça, que vem de votar pelo conhecimento. Senhor presidente, eu faria a juntada de uma declaração de voto, eis que creio que esta matéria, quanto ao conhecimento ou não conhecimento, é efetivamente relevante. Vossa Excelência e esse colegiado bem faz destacar esse tema para apreciação,
e eu estou dizendo ao final desta declaração de voto que vou juntar, que não desconheço o debate doutrinário capitaneado pelo estimado amigo, professor e ministro Luiz Roberto Barroso, acerca do cabimento de nova ação direta em face de um mesmo preceito normativo, desde que tenha sido a primeira julgada improcedente. Sua Excelência, aliás, leu nesta sessão um trecho de obra de autoria mostrando a fidedignidade acadêmica e a lealdade que é própria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Sem que eu tivesse aqui feito a citação direta, mas tenho na minha declaração de voto o reconhecimento de que há efetivamente um debate importante e estou assentando, senhor presidente e eminentes pares, que, em tese, cabível a ação para discutir eventual inconstitucionalidade de lei que tenha sido anteriormente julgada constitucional, não me parece deva ser tout court rechaçada, ou seja, essa possibilidade, ela, em tese, no plano dos princípios, se faz presente, mas como também já houver assentado a minha declaração de voto, após reconhecer o debate doutrinário, também assentei que, sem que haja novos argumentos, sem que haja novos fatos, sem que se verifique mudanças formais ou informais no sentido da Constituição, sem que haja transformações na realidade que modifique o impacto os próprios fatos subjacentes à lei, não se pode conhecer de nova ação direta. Ou seja, em tese é possível, mas no caso concreto não houve alteração fática nem alteração da base normativa que autoriza o conhecimento. Por essas razões, pedindo vênia às compreensões em sentido diverso do eminente ministro relator, dos eminentes ministros Luiz Roberto Barroso e André Mendonça, eu estou acompanhando a divergência inaugurada pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, no que já foi acompanhado pela eminente ministra Carmen Lúcia, e também voto pelo não conhecimento desta ação direta de inconstitucionalidade. É como voto, presidente. Muito obrigado, ministro Luiz Edson Fachin. Passo agora a palavra à Sua Excelência a ministra Rosa Weber. Senhor presidente... Presidente, não trabalho hoje? Ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF. Se já tivesse votado. Não, na questão prévia do ministro Alexandre, não. Ah, não, está bem. Não. Eu pensei que já tivesse. Mas eu gostaria de... Eu sempre ouço com prazer a ministra Rosa Weber, mas eu gostaria de discutir brevemente esse ponto. Ah, está bem. Nem o relator votou, ministro Barroso. Não, mas é engraçado. Aqui Não, é que quando se Não, peraí, vota Vossa no Excelência, mérito, parece-me que a ação ambos já foi votaram o mérito. conhecida, Pelo né? conhecimento. Porque essa questão não havia sido suscitada. Não, Vossa Excelência, aqui já tinha votado na questão- resenha da ata da sessão anterior. Não, é que a questão foi destacada, é uma questão nova, sobre a qual eu não havia me manifestado e queria falar brevemente, mas Tá bom. muito brevemente. Também tem o maior prazer em ouvi-lo. Presidente. É porque quem vai no mérito já passou pela Não, é porque, admissibilidade. veja, O voto foi conjunto. é Mas a verdade. questão é destacou nova, A sem dúvida. a presunção é razoável, de quem votou no mérito e entendeu Que é que cabia. admissível. Porém, como a questão foi destacada posteriormente ao voto no mérito, eu gostaria de debatê-la também, Tá e bem. muito brevemente. Eu penso, presidente, pedindo todas as vênias ao ministro Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, ministro do STF. que o cabimento ou não de uma ação é aferido mediante uma pergunta em tese. Saber se cabe ou não ação direta de inconstitucionalidade, tendo por objeto uma norma que anteriormente já tenha sido declarada constitucional pelo Supremo. A resposta a essa pergunta, com todas as vênias dos entendimentos contrários, é positiva. Acho que é positiva e acho que nós temos precedentes nessa linha, de que após o reconhecimento da constitucionalidade, supervenientemente se entendeu pela inconstitucionalidade. Portanto, se a ação deve ser julgada procedente ou improcedente é uma outra questão, mas eu acho
que acho doutrinariamente e acho com base em precedentes do tribunal, que é perfeitamente possível o tribunal, em momento superveniente, julgar inconstitucional algo que, em momento anterior, julgasse constitucional. Acho que isso se deve a situações de mudança no quadro fático, mudanças na percepção do direito e mudança na própria legislação. Mas saber se ocorreu um desses fatos é mérito, a meu ver, e não preliminar de mérito quanto ao cabimento ou não da ação. Mas acho também que, diante de uma lei nova, que foi interpretada em tese logo depois da sua promulgação, é perfeitamente razoável que o tribunal verifique ao longo do tempo que algumas incidências daquela norma possam produzir resultados injustos ou incompatíveis com a Constituição. E, portanto, é possível revisitar a matéria. Eu, pessoalmente, acho que a interpretação que se deu naquela ocasião, vencido Vossa Excelência como relator, permite situações abusivas e indesejáveis constitucionalmente, porque acho que o que a Constituição quis foi dar uma consequência suplementar de 8 anos de inelegibilidade a alguém que tenha sido condenado. Mas a lei não previu nem contemplou o hiato que pode passar entre a condenação por órgão colegiado e o efetivo cumprimento da pena, que no Brasil, num país em que, infelizmente, o prazo médio de duração dos processos é de 5 anos na fase de conhecimento, e, portanto, se nós adotarmos a média de 5 anos, nós estamos falando que uma pessoa que tenha sido condenada a 1 ano e o processo leve 5 anos para transitar em julgado, 5 mais 1, 6, e mais 8, ficará 14 anos impossibilitada de concorrer. Penso que não era essa a intenção do legislador e penso que esta não foi uma hipótese considerada pelo tribunal quando não prestigiou a posição de Vossa Excelência. Mas, como disse, isso para mim é mérito. Saber se cabe ou não a ação é tão somente responder à pergunta: em tese, é possível uma ação direta de inconstitucionalidade que questione uma norma que já tenha sido considerada constitucional? A resposta é afirmativa, pacificamente afirmativa. O resto é mérito. Eu acho que não é uma hipótese travestida de ação rescisória, porque a ação rescisória é um processo subjetivo, que tem partes, é um processo individual. Nós não estamos lidando com um processo de partes, nós não temos um caso específico aqui. O que nós decidimos aqui vai valer para todo mundo. De modo que eu acho que o caráter erga omnes e vinculante da decisão do tribunal vale para todos os tribunais, menos para o próprio Supremo. E para dar um exemplo recente, polêmico, mas eu quero me referir apenas à objetividade dos fatos, o Supremo Tribunal Federal, na questão da condenação após o 2º grau, havia decidido em repercussão geral que era possível a execução depois do 2º grau e, em ação direta de constitucionalidade, reviu esse entendimento, porque alguns colegas, eu posso discordar, mas alguns colegas entenderam que o impacto que aquilo produziu na realidade não era positivo e mudaram de posição, o que é uma posição que a gente respeita. Portanto, tem precedentes aqui no tribunal, e foi em repercussão geral? Sim, mas a repercussão geral objetivizou o controle de constitucionalidade incidental. E Luiz Roberto Barroso, ministro do STF. Da interpretação dessa possibilidade na ação declaratória de constitucionalidade, um voto do ministro, estimado ministro Carlos Mário Veloso, em que ele diz: a declaração de ADI 6630, requerente PDT. STF julgação pela qual se discute os prazos de inelegibilidade previstos na chamada Lei da Ficha Limpa. De inconstitucionalidade. Penso que esta é uma posição que a Corte Constitucional deve assentar. É que, como foi dito, hoje a lei pode ser constitucional e amanhã não. E eu penso que Sua Excelência estava na posição correta desde então e acho que não há uma manifestação do Supremo infirmando essa linha de entendimento. Portanto,
se houve ou não uma mudança na percepção do direito suficiente para levar à mudança do entendimento, na minha visão, é uma questão de mérito. A questão de se cabe ou não a ação é respondida abstratamente, e eu acho que cabe, e apenas lembrando, a correção de interpretação que eu proponho é mínima, é apenas para dizer que o prazo entre a condenação por órgão de segundo grau, por órgão colegiado, e o início da execução da pena se contam para fins de inelegibilidade, porque neste hiato não existe suspensão de direitos políticos, mas ainda assim esse indivíduo não pode ser candidato. Se ele não pode ser candidato, a inelegibilidade já existia. Se ela já existia, deve ser deduzida do prazo de 8 anos. Portanto, presidente, pedindo todas as vênias à posição do ministro Alexandre de Moraes, e a que me parece ter sido antecipada por Vossa Excelência, e registrando que eu considero que a estabilidade da jurisprudência é muito importante e que ela não deve ser afetada por pouca coisa, eu, no entanto, me dei conta de que aqui pode ocorrer uma injustiça flagrante pela desproporcionalidade. E sempre que eu me deparo com uma injustiça flagrante, eu procuro encontrar um caminho no direito para saná-la. É como voto, presidente. Ministra Rosa Weber, eu vou passar a palavra a Vossa Excelência, mas é que eu gostaria de me lembrar de alguns detalhes. Ministro Luiz Fux, presidente do STF. O professor Barbosa Moreira dizia que no altar-mor da Catedral do Processo está a imutabilidade do julgado, a coisa julgada, porque ela transmite segurança jurídica. Então, na verdade, vamos dizer assim, são estudos muito enfáticos de quem melhor se dedicou ao tema, que agora volto a invocar o professor Barbosa Moreira, que assentava que a melhor obra de Pontes de Miranda era o Tratado da Ação Rescisória, que essa coisa julgada, essa imutabilidade, não tem compromisso nem com a justiça, nem com a injustiça da decisão. Ela tem compromisso com a segurança jurídica. Num dado momento, é preciso ter a segurança jurídica sobre uma determinada tese. Maxime num ano eleitoral em que se vai modificar completamente o entendimento que foi, não se pode negar, sem qualquer favor, capitaneado pelo ministro Lewandowski como presidente do TSE e que acabou, digamos assim, representando a razão de ser da lei e a vontade do legislador. E eu volto a afirmar que no documento 139, o Congresso Nacional aqui, ele reafirmou que mantém, digamos assim, a rigidez das razões que levaram o Poder Legislativo a editar esse estatuto da inelegibilidade. Só queria fazer essa observação, um contraponto para a ministra Rosa agora nos elucidar com mais clareza ainda. Vossa Excelência, a palavra, Angela. Tenho a palavra agora? Agradeço a Vossa Excelência. Renovo meus cumprimentos a Vossa Excelência, a todos os queridos colegas, né, senhor advogado, senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras. Ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF. Presidente, eu comentava com o ministro Luiz Roberto, antes da reabertura da sessão... ADI 6630, requerente PDT. STF julgação pela qual se discute os prazos de inelegibilidade previstos na chamada Lei da Ficha Limpa. Complexidade e das compreensões diversas, eu me posiciono da seguinte forma, ou procuro responder a uma questão um pouco mais longa do que a colocada pelo eminente ministro Luiz Roberto, quando ele diz que o que aqui se pergunta é se é cabível uma ação de controle concentrado quanto a uma lei já declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E eu agrego, desde que atendidos determinados condicionantes, é cabível, sim, mas desde que atendidos algumas condições, que seriam, como
Sua Excelência bem lembrou, a mudança do quadro fático, mudança do quadro normativo ou até uma mudança de percepção da própria sociedade, que enseja até o fenômeno da chamada mutação constitucional. Então, nessa linha, senhor presidente, e também muito preocupada com a segurança jurídica, eu tenho procurado sempre que possível manter a jurisprudência da Corte e ainda que, dependendo do processo, cheguemos eventualmente a conclusões diversas, eu, num primeiro momento, ainda gostaria de dizer que, e eu participei do julgamento, tanto da ADC 29, quanto da ADI 4578, ambas da relatoria de Vossa Excelência, participei desse julgamento, o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, gentilmente citou um trechinho do meu voto, onde eu me reporto especificamente ao dispositivo que nós estamos, que é objeto, enfim, desta ação. Eu tenho convicção, senhor presidente, que nós apreciamos o tema diversamente do que foi, com todo respeito, sustentado pelo partido autor desta ação direta. E se a matéria já foi objeto de análise nesta ação direta da relatoria de Vossa Excelência, se ela já foi adequadamente debatida e decidida pelo plenário, eu entendo que não há espaço, com todo o respeito, para concluir pela admissibilidade de uma nova ação direta em que o tema venha a ser rediscutido, até porque é um óbice. Qual foi o sentido da Lei 9868 de 99, no seu artigo 26, a dizer que não cabe ação rescisória contra decisões em controle concentrado? Na verdade, esta ação, a meu juízo, ela, na verdade, é um sucedâneo de uma ação rescisória que é obstaculizada pelo próprio sistema normativo incidente. E, além disso, senhor presidente, eu me reporto a duas decisões específicas em que este tema especificamente foi objeto de debate. O primeiro caso é a ADI 5180, agravo regimental, sob a relatoria do ministro Dias Toffoli, decisão deste tribunal pleno, e eu colho da ementa de Sua Excelência. No julgamento da ADI 3378, relator o ministro Aires Brito, que tinha por objeto os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 36 da Lei Federal 9985 de 2000, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ação tão somente no tocante ao parágrafo 1º do artigo 36 do mencionado diploma legal, de modo que, dado o caráter dúplice das ações de controle concentrado, restou declarada a conformidade dos demais dispositivos legais com a Constituição Federal de 1988, dentre eles o artigo 36, parágrafo 3º, novamente impugnado na presente ação. Item 2 da ementa do ministro Toffoli. A causa de pedir no controle objetivo de normas é aberta, o que significa dizer que a adequação ou não de determinado texto normativo é realizada em cotejo com todo o ordenamento constitucional vigente ao tempo da edição do dispositivo legal. Assim, caso declarada a constitucionalidade de uma norma, consideram-se repelidos todos e quaisquer fundamentos no sentido da sua inconstitucionalidade e vice-versa. E o último item, senhor presidente, ou terceiro, é de se negar seguimento à ação direta de inconstitucionalidade em que se impugne norma cuja constitucionalidade já tiver sido reconhecida pela Corte, sem que haja quaisquer alterações fáticas ou jurídicas relevantes que justifiquem a rediscussão de tema já pacificado.
essa decisão de 2018, Diário de Justiça, de 13 de junho de 2018. E ainda, senhor presidente, me permito lembrar acórdão da minha relatoria, agora de novembro de 2021, em ação direta de inconstitucionalidade 5383, que foi proposta pelo Partido da Mobilização Nacional, o PMN, uma decisão unânime, é verdade que foi do plenário virtual, onde vou fazer também a leitura da ementa, senhor presidente, exatamente o que aqui estamos a discutir. A controvérsia posta já foi dirimida pelo plenário desta Suprema Corte, no julgamento da ADI 5127, redator para acórdão, ministro Edson Fachin, em cujo âmbito foi confirmada a constitucionalidade do artigo 76 da Lei 12.249 de 2010, tanto sob a perspectiva formal quanto sob o aspecto material. Segundo, considerada a natureza aberta da causa de pedir nas ações de fiscalização normativa abstrata, a apreciação da constitucionalidade das leis e atos normativos pelo Supremo Tribunal Federal é realizada em face da totalidade do ordenamento constitucional, não estando a Corte adstrita aos fundamentos explicitados na inicial. Terceiro, as decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade não podem ser expostas a juízo revisional com base em simples inovação argumentativa, mostrando-se irrelevante para esse propósito a diferença de enfoques existente entre o processo instaurado anteriormente e a nova demanda ajuizada. Quarto, ao decidir quanto à constitucionalidade das leis e atos normativos, o Supremo Tribunal Federal profere decisão de caráter definitivo, insuscetível de recurso ou de impugnação por ação rescisória, achando-se repelidos todos os argumentos capazes de modificar, em tese, o resultado do julgamento. E o quinto e último, somente diante de relevante modificação no quadro fático normativo, revela-se possível a revisão do conteúdo das decisões proferidas em sede de controle de constitucionalidade. A jurisprudência da Corte sempre comporta evolução, pois a vida é dinâmica, a sociedade avança e o patamar civilizatório se eleva. Mas a atualização do direito, operada pela via judicial, há de evitar rupturas arbitrárias e incompatíveis com os padrões de equidade e coerência decisória. Ação direta não conhecida. Essa decisão é de 12 de novembro de 2021, senhor presidente, e eu, pela compreensão de que aqui não se faz presente qualquer das condições que me permitiria conhecer da ação, acompanho a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes e julgo a ação inadmissível, pedindo toda a vênia aos que entendem de forma diversa. Obrigado, ministra Rosa Weber. Colho o voto agora de Vossa Excelência, ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, renovo os meus cumprimentos a todos os presentes e... Ricardo Lewandowski, ministro do STF. Prestei muita atenção dos substanciosos votos do ministro Nunes Marques, do ministro Luiz Roberto Barroso, me impressionaram vivamente. ADI 6630, requerente PDT. STF julgação pela qual se discute os prazos de inelegibilidade previstos na chamada Lei da Ficha Limpa. Esses dois consagrados juristas e eminentes ministros desta casa, mas, com todo respeito, eu me convenci de que não é possível superar o óbice levantado pelo ministro Alexandre de Moraes quanto ao conhecimento. E eu me debrucei sobre o meu voto, sobre os papéis que trago, voltei a refletir sobre o julgamento das ADCs 29, 30 e da ADI 4578, e realmente
fiquei convencido, estou convicto de que a matéria ora tratada foi, sim, ferida e discutida, eu diria até a exaustão naqueles julgamentos, porque são 3 ações, né? O ministro Alexandre de Moraes leu o item 13 da ementa que foi elaborada por Vossa Excelência enquanto relator e que, num momento, ou num trecho desse item 13, diz exatamente isto: vencido o relator em parte mínima naquilo em que, em interpretação conforme a Constituição, admitia a subtração do prazo de 8 anos de inelegibilidade posteriores ao cumprimento da pena do prazo de inelegibilidade decorrido entre a condenação e o seu trânsito em julgado. Exatamente o que nós estamos discutindo aqui. A tese, o plenário rejeitou essa proposta de Vossa Excelência. Foi vencido minimamente nesse aspecto, porque Vossa Excelência, tal como a maioria, declarava a constitucionalidade dos dispositivos atacados. E eu, senhor presidente, de minha parte, eu também, no meu voto, eu afirmei que a lei da ficha limpa criou novas causas de inelegibilidade, mediante critérios objetivos, tendo em conta a vida pregressa do candidato, com amparo na lei 14, no artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal, e faço uma série de considerações, mas o que é mais importante, peço vênia para trazer à colação a minha manifestação que fiz naqueles julgamentos, que é no seguinte sentido: ainda naquela sentada, ao analisar se a fixação do mesmo prazo de inelegibilidade, a saber, de 8 anos para aqueles que foram condenados, absolvidos ou que renunciaram, violaria o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade e da isonomia, não verifiquei, e disse entre aspas, nenhuma desproporção ou exagero na Lei Complementar 135 de 2010, seja na classificação dos atos considerados impeditivos de registro de candidaturas, seja na combinação de novos prazos de inelegibilidade, sobretudo porque ela mesma prevê a sustação judicial dos seus efeitos. Portanto, eu analisei especificamente essa questão sob o ângulo da proporcionalidade, da razoabilidade, da isonomia. E disse mais, e já estou terminando, senhor presidente, concluí, então, que o legislador complementar procurou superar a falta de efetividade dos dispositivos na redação anterior do artigo 1º, inciso 1º da Lei de Inelegibilidades, que previam prazos de 3, 4 e 5 anos, a depender da conduta. Aí disse eu, entre aspas, e é importante que eu manifeste isso, que eu objetive isso, entre aspas, eu considerei o seguinte: uniformizando, por meio da lei da ficha limpa, o prazo de inelegibilidade para 8 anos nas alíneas B, C, D, E. Eu fiz menção expressamente a essa linha E, que naquele item 13 da ementa não foi, por alguma razão, mencionada. E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, do inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar 74, garantindo, assim, o mínimo de eficácia normativa aos valores constitucionais protegidos pela norma, em clara homenagem, novamente, disse eu, e estou me citando literalmente, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia. Então, pelo menos eu, e sei que também os demais ministros, ministra Rosa Weber e outros, se manifestaram, sim, no que tange a essa específica questão. No entanto, senhor presidente, então, já digo desde logo, acompanho a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes no sentido não conhecimento, mas, não obstante isso, eu me alinho totalmente, integralmente, aos judiciosos argumentos do ministro Gilmar Mendes e também do ministro Luiz Roberto Barroso, no sentido de dizer que, sim, a Corte tem a discricionariedade de conhecer de uma nova arguição de inconstitucionalidade, desde que, a ministra Rosa Weber colocou muito bem, haja uma alteração no contexto fático ou uma mudança no substrato normativo,
que dá sustentação ao eventual norma, uma norma contestada, e também a ministra Rosa Weber muito bem disse, e Vossa Excelência também no intervalo fez alusão ao fenômeno da mutação constitucional. Então, nessas três hipóteses, a Corte está sim autorizada a rever o seu entendimento pretérito, mas estas três situações, a meu juízo, não se concretizaram neste caso, neste julgamento que estamos agora a levar a cabo. Então, senhor presidente, com devido respeito pelas opiniões em contrário, eu me alinho agora à divergência aberta pelo ministro Alexandre Moraes para não conhecer deste feito e não me manifesto a respeito do mérito. Muito obrigado, ministro Ricardo Lewandowski. Com voto a Vossa Excelência, ministro João Mendes. Presidente, como já fiz aquela intervenção, eu vou também reiterar, lembrando que, como já foi visto, o ministro Alexandre de Moraes manifesta-se pelo não conhecimento da ação ao argumento de ser incabível a repetição de julgamento proposta na presença... Gilmar Mendes, ministro do STF. A verdadeira ação rescisória que está impugnando ponto específico da Lei Complementar 135 de 2010, já analisado quando o julgamento das ADCs 29 e 30 e da ADIM 4578. É inegável que enfoque semelhante foi tratado no julgamento em conjunto das ADCs 29 e 30, além da ADIM 4578, nas quais Vossa Excelência propôs interpretação conforme para que, tanto na hipótese da linha E como da linha L, do mesmo inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar, fosse possível abater do prazo de inelegibilidade de 8 anos, posterior ao cumprimento da pena, o período de inelegibilidade já decorrido entre a condenação não definitiva e o respectivo trânsito em julgado. Sucede que esse entendimento não prevaleceu no plenário, como destaca a própria ementa do julgado neste ponto. Eu transcrevo todo o trecho, não vou cansá-los com a leitura, e digo o seguinte: apesar dessa orientação, a qual foi debatida naquele julgamento por alguns ministros que ainda se encontram no tribunal, creio que o resultado não representou discussão aprofundada sobre o tema, diante da imbricação com outros assuntos, ao se discutir praticamente a totalidade da Lei Complementar 135 de 2010. Cumpre destacar, isso já foi falado, que as notas taquigráficas daquele julgamento, durante os debates, apontam que vários ministros asseveraram que a declaração de constitucionalidade da Lei Complementar 135 de 2010, naquela oportunidade, não equivaleria a confirmar eventual desproporcionalidade em concreto. Se não, vejamos, a ministra Rosa Weber, é muito bom que se diga, que se frise, muito menos, ou também não, as leis de iniciativa popular. Na minha compreensão, com maior respeito, talvez quem sabe até um dia evolua, não consigo compreender como o fato de uma demora do judiciário, uma demora, um tempo, e o tempo não para, lembrou o Cazuza, hoje aqui o ministro Toffoli, decorrido entre o julgamento pelo colegiado e o trânsito em julgado, possa inferir afronta a texto constitucional. Aferição esta em abstrato. Pode ser até que num caso concreto, se configure uma situação teratológica, dizia então, com vozes de médium, de pitonisa, a ministra Rosa Weber. Nós vimos depois os exemplos trazidos aí pelo ministro Barroso e também pelo ministro Cássio, das distorções que isso propicia. E o ministro Lewandowski também disse: nós cogitávamos nessa linha que a ministra Rosa Weber está falando quando estudamos o assunto exatamente de examinar caso por caso. Essa eventual inconstitucionalidade será apurada no exame do caso concreto, não em abstrato, dizia então ministro bebe copo d'água. Sua Excelência nessa passagem. Portanto, presidente, com todas as vênias aos pensamentos em contrário, eventual inconstitucionalidade da norma não deixa de existir caso esta Corte tenha, em ação declaratória de constitucionalidade, conferido uma resposta incompleta e não clara, obnubilada pelo debate público que decorria da lei da ficha limpa. Sobre o tema, asseverei no âmbito doutrinário, como já citei há pouco. Se o Instituto da Eficácia erga omnes entre nós
tal como a força de lei no direito tedesco, constitui categoria de direito processual específica, afigura-se lícito indagar se seria admissível a submissão de lei que teve a sua constitucionalidade reconhecida a um novo juízo de constitucionalidade do STF. Analisando especificamente o problema da admissibilidade de uma nova aferição de constitucionalidade da norma declarada constitucional pelo Bundesverfassungsgericht, Hans Brockes a considera possível, desde que satisfeitos alguns pressupostos. É o que anota na seguinte passagem do seu ensaio sobre o tema. Se declarou, na parte dispositiva da decisão, a constitucionalidade da norma, então se admite a instauração de um novo processo para aferição de sua constitucionalidade, se o requerente, o tribunal suscitante ou o recorrente demonstrar que se cuida de uma nova questão. Tem-se tal situação se, após a publicação da decisão, se verificar uma mudança do conteúdo da Constituição ou da norma objeto do controle, de modo a permitir supor que outra poderá ser a conclusão do processo de subsunção. Uma mudança substancial das relações fáticas ou da concepção jurídica geral pode levar a essa alteração. Na mesma linha de entendimento, fornece Bride resposta afirmativa à indagação formulada. Se considera que o direito e a própria Constituição estão sujeitos à mutação e, portanto, que uma lei declarada constitucional pode vir a tornar-se inconstitucional, tem-se de admitir a possibilidade da questão já decidida. Gilmar Mendes, ministro do STF. À Corte Constitucional. Se pretendesse excluir tal possibilidade, ter-se-ia a exclusão dessas situações, sobretudo das leis que tiveram sua constitucionalidade reconhecida pela Corte Constitucional, do processo de desenvolvimento constitucional, ficando elas congeladas no estágio do parâmetro de controle à época da ADI 6630, requerente PDT. STF julgação pela qual se discute os prazos de inelegibilidade previstos na chamada Lei da Ficha Limpa. De acordo com o momento de eventual aferição de legitimidade da norma a parâmetros constitucionais diversos. Embora tais situações não possam ser eliminadas faticamente, é certo que a ordem processual constitucional deve procurar evitar o surgimento dessas distorções. A aferição da constitucionalidade de uma lei que teve a sua legitimidade reconhecida deve ser admitida com base no argumento de que a lei pode ter se tornado inconstitucional após a decisão da Corte ou eventual sua aplicação. Embora não se compatibilize com a doutrina geral da coisa julgada, essa orientação sobre os limites da coisa julgada no âmbito das decisões da Corte Constitucional é amplamente reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência. Não se controverte, pois, sobre a necessidade de que se considere eventual mudança das relações fáticas. Nossos conhecimentos sobre o processo de mutação constitucional exigem, igualmente, que se admita nova aferição de constitucionalidade da lei no caso de mudança de concepção constitucional. Em síntese, dizia eu, então, nesse escrito, declarada a constitucionalidade de uma lei, ter-se-á de concluir pela inadmissibilidade que o tribunal se ocupe, uma vez mais, da aferição de sua legitimidade, salvo no caso de significativa mudança nas circunstâncias fáticas ou de relevante alteração das concepções jurídicas dominantes. Também entre nós se reconhece, tal como ensinado por Liebman, com arrimo, em Savigny, que as sentenças contêm implicitamente a cláusula rebus sic stantibus, de modo que as alterações posteriores que alterem a realidade normativa, bem como a eventual modificação da orientação jurídica sobre a matéria, podem tornar inconstitucional norma anteriormente considerada legítima, inconstitucionalidade superveniente. Daí parecer-nos plenamente legítimo, concluía eu, que se suscite perante o Supremo a inconstitucionalidade de norma já declarada constitucional em ação direta ou em ação declaratória de constitucionalidade. Na mesma linha, presidente, eu, então, prosseguia para dizer o seguinte, e chamava atenção para aquele fato que já apontei a propósito da constitucionalidade do artigo 20, parágrafo 3º da Lei 8742, a Lei de Loas, e na reclamação 4374 de minha relatoria. Como todos se lembram, inicialmente o tribunal enfrentou esta questão, a lei da Organização de Assistência Social, e declarou inicialmente que havia uma omissão. Aí veio uma lei que estabeleceu uma norma uma perspectiva muito estrita
dizendo que só se consideraria o benefício para idosos ou deficientes que tivessem uma situação tal em que Ministro bebe copo d'água. a renda per capita não ultrapassasse 1/4 do salário mínimo. E certamente o legislador fez isto, se nós somos conhecedores, André, das vicissitudes da advocacia pública, para evitar, em princípio, chances de interpretações outras. E essa matéria veio ao Supremo. Com um voto divergente, salvo engano, do ministro Ilmar Galvão, o tribunal disse que era improcedente a ADIM e declarou, portanto, constitucional a lei. Passaram-se anos, essa matéria foi sofrendo alterações, muitas discussões, mas sempre que vinha a matéria ao Supremo, o Supremo concedia a reclamação para suspender as decisões contrárias. Depois, apareceram novas situações, por exemplo, o Estatuto do Idoso, que abriu uma exceção, permitindo que, no caso de pessoas casadas, que se um recebesse um dado benefício, o outro também poderia postulá-lo. Passou-se, então, a falar que houve uma evolução, ou pelo menos o início de um processo de inconstitucionalização. Num dado momento, presidente, eu fiz um levantamento das reclamações, agora nesse novo estágio, e vi que pelo menos a metade do tribunal, agora ao invés de deferir as reclamações, indeferia. Portanto, chancelando as posições contrárias à interpretação que nós tínhamos assentado. Então, eu trouxe ao plenário essa discussão em reclamação para que nós declarássemos agora a inconstitucionalidade, ainda que sem pronúncia da nulidade, para que devolvêssemos ao Congresso essa questão, a fim de que o tema fosse devidamente resolvido, né, no âmbito do Congresso, que é quem pode fixar critérios para pagamento desses benefícios. Então, eu até concluo dizendo que, diante do novo panorama que se instalou, é possível concluir que o julgamento da ADIM 1232 é representativo daqueles momentos em que uma Corte Constitucional decide, impregnada do sentimento de que, em algum momento, sua decisão certamente será revista. Uma atitude de self-restraint, que, ante uma questão constitucional tão complexa e importante, deixou no ar a impressão de que algo não estava bem. Então, e aí eu lembro o outro caso, já aqui mencionado pelo ministro Barroso, sobre o julgamento em segunda instância. E repasso, então, essas questões e digo que considero ser natural das ciências humanas, em especial das jurídicas, a abertura do intérprete e evoluir sua linha de pensamento, no momento quando se deparar com situações concretas desproporcionais, como foi demonstrado no caso, baseando-se em fatos e prognoses. Razão pela qual, com a devida vênia ao ministro Alexandre de Moraes e os que o acompanharam, entendo que não há empecilho desta ADIM ser conhecida e, por isso, assento essa divergência. Eu acredito que, se o tribunal entender por não conhecer, certamente essa matéria acabará, inclusive, pelo debate sendo devolvida ao Congresso Nacional, que sobre ela vai certamente sobre ela vai se deliberar, né? Obviamente que esse tema foi colocado já e pontuado, tendo em vista as incongruências. Mas eu gostaria de assentar esses aspectos. O modelo exatamente dúplice da ação exige a possibilidade de se ter esse desate, eventual impugnação, até porque, senão, nós transformaríamos a chamada força de lei ou a coisa julgada com eficácia erga omnes numa coisa julgada de caráter transcendente. Eu disse, de Gesetzeskraft a Verfassungskraft, de força de lei a força de Constituição. A interpretação passaria a integrar esse aspecto. E só um reparo, uma observação em relação ao que Vossa Excelência falou sobre... Ministro bebe café. As lições do sempre preclaro, ilustre e Ministro bebe copo d'água. construtivo
Barbosa Moreira, aqui a gente está diante, presidente, de uma nova teoria constitucional, de uma nova teoria do processo constitucional, que é o processo constitucional, diante de um processo objetivo. Nós não estamos falando da coisa julgada naquele modelo, e por isso que se diz que não cabe rescisória. Mas o sistema não pode ficar engessado. Mas eu já estou satisfeito de ver que, mesmo aqueles que divergem, no que diz respeito ao conhecimento, admitem a possibilidade de conhecimento da ação. Acho que isso já é relevante no contexto, porque essa é a única forma de desatar impasses no âmbito da própria jurisdição constitucional. Do contrário, nós vamos ter que ir, no ministro Alexandre, para o modelo não vinculante, que é o caso, por exemplo, da Constituição italiana, que diz que a sentença de Rigetto não tem efeito vinculante. Então, vamos ter que caminhar para isso, né? Por conta de todos os impasses. Mas, em suma, gostaria de fazer essas ponderações, tendo em vista, então, o debate que se revelou extremamente frutífero e enriquecedor. Senhor presidente, Vossa Excelência me eu não quis interrompê-lo, mas o ministro Lewandowski, isso é só um comentário, nem interfere com o julgamento, mas não deixa de ser uma homenagem ao nosso saudoso e querido amigo Teori Zavascki. Luiz Roberto Barroso, ministro do STF. E ele tem uma passagem específica sobre o que estamos falando, e só para fazer o registro. Ele diz: se as sentenças proferidas no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade estão condicionadas, como todas as demais, à cláusula rebus sic stantibus, pode-se afirmar que a sua força vinculativa deixará de existir a partir do momento em que, por mudança do Estado de Direito ou de fato, a norma declarada compatível com a Constituição passar a ser com ela incompatível. A sentença que reconhece a constitucionalidade de uma norma à luz de determinada ordem constitucional não terá força erga omnes se sobrevier mudança na Constituição. Igualmente, se por fato posterior à sentença confirmatória de sua constitucionalidade, a norma de direito ordinário vier a tornar-se incompatível com a Constituição, não mais se sustentará a força vinculativa do julgado, que é, em teoria, a posição que foi verbalizada também pela ministra Rosa Weber e que corresponde à nossa, apenas com essa divergência processual de que se ocorreu ou não a mudança fática ou legal é mérito e não questão preliminar. Mas mais fácil o registro porque o ministro Teori escreveu uma obra específica sobre essa temática. E tem um parágrafo que se aplica exatamente ao que estamos conversando aqui. Eu queria até observar um aspecto que é relevante. Nós tivemos um caso... Gilmar Mendes, ministro do STF. O tal debate sobre a obrigatoriedade do exame de DNA. O tribunal assentou, à época, que não haveria essa obrigatoriedade, né? A tal condução coercitiva. ADI 6630, requerente PDT. STF julgação pela qual se discute os prazos de inelegibilidade previstos na chamada Lei da Ficha Limpa. O ministro Rezec, o ministro Sepúlveda pertence, entendendo que era razoável, que a utilidade social do exame deveria justificar. Eis que aparece um caso diferente, e agora, relator, o ministro Sepúlveda pertence. É um caso interessante, porque a questão se colocou de uma maneira muito precisa. Era um sujeito, ministro Fux, que se dizia pai de alguém e queria que se fizesse o exame. E, para isso, pedia o exame de toda a família, inclusive do pai que teria sido traído nessa relação. O suposto pai, o pai presumido. Essa questão veio ao... E o ministro pertence, que tinha encaminhado o voto, e, portanto, a tese, naquele sentido, disse, neste caso, nós estamos impondo a essa pessoa um vexame desproporcional. Portanto, o que foi dito aqui é que é possível se fazer um exame, em concreto, inclusive, da desproporcionalidade, tendo em vista os exemplos que foram
alinhados. Mas, isso, em suma, era para isso. Então, anoto o voto de Vossa Excelência pelo conhecimento. Pelo conhecimento. Senhor presidente. Ministro Lewandowski. Presidente, pouco na linha do que disse o eminente ministro Gilmar Mendes, mas talvez... Ricardo Lewandowski, ministro do STF. Se esta decisão pelo não conhecimento for prevalente, a Corte ficará muito à vontade para, no caso concreto, decidir questões eventualmente aberrantes, que ofendam frontalmente o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, da justiça. Nós não estamos fechando as portas. Nós decidimos em tese, que em tese não é inconstitucional, pelo contrário, é constitucional porque não há ofensa ao princípio da razoabilidade, proporcionalidade, etc. Mas, no caso concreto, pode ser que esta conclusão nossa não se materialize. Apenas isto. Eu também, só para me justificar, eu apenas citei essa menção do professor Barbosa Moreira da imutabilidade de uma... Ministro Luiz Fux, presidente do STF. Em controle de constitucionalidade, porque a lei malgrado versus o processo constitucional, ela se utiliza de um instrumento eminentemente processual, que é a ação rescisória. Então, o que a lei quis dizer com isso? Não admite a rescisão, porque essas decisões devem ser imutáveis e indiscutíveis, tais como a coisa julgada na res inter alios entre duas pessoas. Ministro Nunes Marques. Senhor presidente, em que pese o aforismo, quem tem tempo não tem pressa, eu quero fazer um registro da minha posição e não tomarei... Nunes Marques, ministro do STF. De forma muito breve. Vou cronometrar. Pode cronometrar. Eu entendo, senhor presidente, na esteira do que foi dito pelo ministro Gilmar Mendes, pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que, principalmente nas ações abstratas, né, onde envolve interesses difusos e coletivos, essa decisão que se toma, naquele momento, ela leva em consideração tanto o contexto fático probatório como também o contexto argumentativo, né? A minha preocupação, e agora não a tenho mais, como bem rematou o ministro Ricardo Lewandowski, era da impossibilidade de se universalizar a declaração de constitucionalidade, de modo que não se possa revisá-la diante de uma mudança fática, de uma mudança no contexto, inclusive, argumentativo, né? A ideia é que a aplicação da lei é um fenômeno que se desenvolve no tempo e ela guarda uma certa imprevisibilidade. Então, diante de algum contexto dessa natureza, ela possa ser revisitada e que o Supremo não trilhe o caminho de uma imunização absoluta em relação às ações declaratórias de inconstitucionalidade. No caso concreto, eu entendi que havia essa mudança, primeiro, porque na maioria dos votos lançados pelos ministros que participaram daquela sessão de julgamento, sequer a abordagem quanto a essa forma de contagem de prazo, né? Ao meu sentir, a Corte se limitou às hipóteses de inelegibilidade. Então, eu me baseei numa dúvida razoável que foi gerada. Tanto é que, em que pese, no item 13 da emenda, constar expressamente que não admite essa subtração, as alíneas relacionadas na emenda, ou dentre as alíneas, não consta a linha E. Os excelências podem consultar a emenda, ela sequer consta da emenda do acordo. Então, diante dessa situação, entendi que haveria uma mudança tanto na percepção atual, como na argumentação que foi trazida pelos autores, diante do impacto factual que isso poderia causar aos candidatos. Então, com essas brevíssimas considerações, senhor presidente, eu conheci da ação. Porque a acordo é como cheque, né? Vale o que está escrito. Então, às vezes, não está na emenda, mas está no acordo, né? Então, eu proclamo o resultado. A Corte, por maioria... Ministro Luiz Fux, presidente do STF. Da ação nos termos do... ADI 6630, requerente PDT. Do ministro Alexandre Moraes, que lavrará o acórdão, vencidos os ministros Nunes Marques,
Roberto Barroso, André Mendonça e Gilmar Mendes. Com a proclamação desse resultado, nós, então, eu declaro agradecendo, eu declaro encerrada a sessão. Amanhã a pauta já está publicada, vamos ver qual o tema mais interessante, se ainda há algum resíduo de tema eleitoral que precisa ser decidido a tempo. Né? Já foi publicada a pauta de amanhã? Qual é o primeiro de amanhã? Fala no microfone, querido. ADI 4980. Ok, obrigado. Essa daí... Tem. Plenário do STF. Acima da cadeira do presidente, o brasão da República. Da biblioteca, tá? A colaboração de todos, declaro encerrada a sessão.